A arbitragem é um procedimento de solução de conflitos em que um ou mais árbitros decidem sobre um embate entre duas ou mais pessoas. O que dá aos árbitros poder para decidir conflitos não é o Estado, como acontece com o juiz do processo judicial, mas sim uma convenção privada entre as partes. A arbitragem funciona como uma espécie de justiça privada, que pode subtrair das jurisdições de direito comum públicas os litígios cujas partes escolherem se comprometer a um procedimento arbitral. O elemento da escolha é muito importante, de modo que não pode haver arbitragem sem o mútuo acordo entre as partes. Pode-se dizer que a arbitragem tem como seu primeiro e mais importante princípio assentado na autonomia da vontade das partes. O processo arbitral apresenta três fases: a pré-arbitral, arbitral e pós-arbitral. Na primeira, tem-se o acordo arbitral, pelo qual as partes se submetem à arbitragem. A segunda fase é a fase procedimental, que se dará de acordo com a lei escolhida pelas partes. Finalmente, na terceira fase, há ou a execução da sentença por meio de homologação da sentença arbitral pelo Estado que a executará, ou a anulação da sentença pelo mesmo Estado. Hoje, Direito e Justiça em Foco apresenta para você, caríssimo telespectador, um programa de ordem internacional. Por que de ordem internacional? Os meus convidados que estão aqui hoje, Dr. Thomas Lau, que já é conhecido, é inclusive a pessoa que dá apoio cultural a este programa, a aluna Fernanda Merosso e o excelente professor Cláudio Finkelstein. Então, estas pessoas que estão aqui junto comigo vão falar sobre o direito, a experiência internacional da arbitragem comercial. Então, perceba, nós vamos fazer até uma comparação entre a arbitragem brasileira e a arbitragem internacional, ou seja, de outro país. Como é que está, professor? O senhor está bom? Graças a Deus, tudo ótimo. Muito obrigado pelo convite. O convite é sempre, o senhor está aqui. O senhor aqui é o astro principal, professor. E eu li o seu currículo, é bastante, é excelente. Livre-docente, professor livre-docente, coordenador da subárea de Direito Internacional da PUC, em nível de pós-graduação, coordenador também do Núcleo de Arbitragem Internacional da PUC, vice-presidente da Sociedade Brasileira de Direito Internacional, árbitro e autor de várias obras. Fernanda Merosso, você é aluna do professor Cláudio. Sim, sou aluna do Você vai bem? Cláudio. Muito bem, muito obrigada pelo convite também. Não, eu estou bastante contente de você estar aqui, porque você está na sexto semestre. Sim, não é? da PUC de São Paulo. Sim. Muito bem, é uma honra muito grande recebê-la aqui. E você vai contar para o telespectador a sua experiência como aluna também, tá bom? Ótimo. E doutor Thomas? Bem, doutor Lércio. O senhor tá bom? Tudo bem. É uma honra recebê-lo também, hein? Certamente, certamente. É? E doutor Thomas também tem alguma coisa a contar, porque acompanhou essa equipe. Na verdade, acompanhei desde o início com a professora Maria Eugênia, a esposa do professor Cláudio. E depois que entrei no mundo da arbitragem comercial, fiquei e hoje eu estou acompanhando o Dr. Cláudio, inclusive em viagens internacionais, nacionais, e a última vez foi em Hong Kong, né? E teve também a extensão dessa viagem para Viena. Muito bem. E foi tudo bem, professor? Muito bom, muito bom. Uma experiência diferenciada que gostaríamos de transmitir para o telespectador. Tá vendo, telespectador? É isso que eu trago hoje para você. Essa experiência internacional desta equipe maravilhosa. Professor, então,
Agora o senhor é, como eu disse, o senhor é o astro principal. Pois Vou não. começar com uma pergunta. Vamos lá. O que é MUT? Moot é uma palavra em inglês que quer dizer simulado. Certo. Ou seja, faz-se uma simulação, no caso de arbitragem, de um tribunal arbitral. Moot e a sua derivação mooting, que é participando do mooting, é uma prática acadêmica muito comum nos países de common law, né? Tem sua origem na Inglaterra, muito comum no ensino do direito, não só na Inglaterra, como nos Estados Unidos, e praticamente todas as grandes universidades europeias têm isso no seu próprio currículo. A PUC de São Paulo, assim como outras faculdades, começou a trabalhar com MUT há coisa de 5, 6 anos, e nós temos colhido resultados excelentes no ensino do direito. Muito bem, eu já tomo uma carona na sua resposta para fazer a seguinte pergunta. O ensino internacional, ou seja, o senhor aí colocou o Reino Unido, né? É diferente do ensino no Brasil? Completamente. A metodologia... Em que sentido? O direito deles tem uma origem distinta da nossa. A codificação, que é comum no nosso sistema, que é direito civil, ela é originária do sistema franco-alemão, muito derivada do sistema italiano, ou seja, do sistema continental europeu, enquanto que os países de common law, que são virtualmente todos os países de língua inglesa, têm a sua origem na Inglaterra, Estados Unidos, Canadá, e alguns outros países que têm um sistema híbrido muito mais focado ao common law. O mais notável deles é o Japão. Muito bem. Agora o senhor me diga quem organiza o MUT e qual a sua importância? Sua origem também, não é? Claro. O MUT de Viena, que é o ANSI International Commercial Arbitration MUT, é um MUT de arbitragem comercial que teve sua origem com a Pace University de Nova York, junto com a Uncitral. Os organizadores do MUT exatos 20 anos atrás viam que existia uma dificuldade em aprender a prática da arbitragem comercial internacional na resolução de afazeres do comércio internacional, que recém havia incorporado às ordens jurídicas distintas a Convenção de Viena de Compra e Venda Internacional. A Convenção de Viena de Compra e Venda Internacional regula basicamente todas as operações de compra e venda entre países signatários, entre empresas situadas em países signatários, e ela não havia se disseminado da forma que se acreditava que se disseminaria. Esses 3 officers, são 3 diretores da Uncitral, que é um órgão da ONU, decidiram fazer uma competição. Um deles era professor da Pace University, chamaram alguns colegas de outras universidades, principalmente da Austrália e da Europa, e fizeram em Viena o MUT, que é considerado o principal hoje. 20 anos depois, algo que começou com 8 universidades, 8 grandes universidades, hoje tem aproximadamente em Viena 300 universidades. As principais universidades do mundo estão representadas em Viena nessa competição meramente acadêmica. Muito bem, nós estamos falando, obviamente, como diz o nosso tema, da área internacional. Agora eu pergunto ao nobre professor o seguinte: qual essa importância de um simulado no auxílio do ensino jurídico? Mas eu quero que o professor me diga o seguinte: há alguma referência especial no nosso sistema jurídico, não é, que tem uma consequência internacional? Ou seja, aqui nós fazemos igual a eles ou há uma diferença? Veja, Eu não sei, a minha pergunta parece que foi... simples e curta. Tá bom. Como é uma pergunta com 2 vieses, vamos começar. Primeiro, essa arbitragem ela é de operações do comércio internacional. O que nós trabalhamos são obrigações comerciais internacionais. E o Brasil vem se tornando cada vez mais um protagonista no comércio internacional. O Brasil hoje responde por praticamente 1,5% da pauta de comércio internacional global. Ou seja, 1,5% de tudo que se compra e vende no mundo
tem a sua origem no Brasil, e esse é um percentual que vem crescendo. Com o incremento do comércio, é natural que haja um incremento nas controvérsias surgidas desse comércio. A arbitragem, ela normalmente é regulada por um conjunto de normas vinculados a uma câmara arbitral e independe da nacionalidade das partes. Ou seja, quando se escolhe para uma arbitragem internacional o CAN, CCBC, por exemplo, que é o principal órgão arbitralista no Brasil, independente da nacionalidade das partes, o procedimento é o mesmo. Se você for para a CCI em Paris, que é a principal organização arbitral do mundo, ou para a London Court of International Arbitration de Londres, que são as principais, é irrelevante a nacionalidade das partes, porque a prática e as regras são as mesmas. Certo. O que me leva à segunda vertente da sua pergunta. Nós temos que ensinar aos nossos alunos exatamente essa prática. E nós temos que ensinar essa prática do mesmo modo que se ensina no Reino Unido, nos Estados Unidos, no Japão, na França, na Alemanha, na Europa continental como um todo. É uma prática que foge dos princípios e dos conceitos do direito interno. Por quê? Porque a lei que rege essas obrigações, ela, via de regra, é desvinculada do direito local. Professor, eu entendi bem a sua resposta, mas eu queria que o senhor me transmitisse o seguinte. Há outras faculdades, universidades, né, boas universidades, preocupadas com esse sistema? Claro que eu vejo, inclusive, a disseminação da participação das universidades brasileiras no MUT como um elemento de fomento ao estudo dessas técnicas internacionais, não só de ensino, como de prática jurídica. A origem do MUT para o Brasil veio com a Federal do Rio Grande do Sul, também uma universidade de excelência no país, sob a coordenação da professora Vera Fradera. De Curitiba, no Curitiba, o professor João Bosco Li, e de São Paulo nós somos os protagonistas junto com a USP, com a FAAP, o Mackenzie. Hoje no Brasil são 17 universidades participando desse evento e ensinando o direito nessa mecânica que nós estamos trabalhando. Nós entendemos bem aquilo que o professor nos revelou, não é? E nós ficamos bastante entusiasmados, porque somos brasileiros, não é? E levar uma notícia boa ao jurisdicionado, enfim, ao povo desse país é muito importante. Porque nós estamos sempre ouvindo coisas ruins, coisas péssimas, e quando vem alguém que nos dá uma notícia tão boa como essa, é um motivo de muita alegria. Fernanda, agora eu vou falar com você, hein? Claro. Olha a sua responsabilidade, hein? Pois é. Olha, eu repito, é uma honra muito grande ter você aqui no nosso programa e conversando com o telespectador. Você é uma aluna, não é? Uma aluna sexto semestre, terceiro ano da PUC. Sim. Então, é uma honra muito grande. Eu vou fazer a seguinte pergunta para você. Como se dá a preparação das equipes? Porque você parece que está no rol das pessoas que compõem esse grupo, não é? Sim, eu sou oradora pela equipe da PUC de São Paulo. Oradora? Sim. Meus parabéns. Olha que responsabilidade. Obrigada. E a preparação, na verdade, se dá muito antes da competição se iniciar efetivamente. A gente começa com um grupo de estudos em arbitragem comercial internacional, aproximadamente 5, 6 meses antes da competição começar, porque o assunto da arbitragem ainda não é matéria de currículo obrigatório na faculdade, então a gente faz uma verdadeira imersão no estudo dessa área do direito, faz uma pesquisa doutrinária e jurisprudencial muito, muito grande. Temos reuniões toda semana para discutir os temas. E após 6 meses desse grupo de estudo, a organização do evento solta um caso e nós passamos a trabalhar efetivamente no caso concreto que a organização providencia. Mas é simulado? É simulado? Sim, eles redigem um caso fictício. Certo. E nós temos que defender ambas as partes, fazer peças processuais defendendo ambas as partes do caso. E depois existe uma rodada de sustentação oral. Me diga uma coisa, você como aluna, eu vou fazer uma colocação que hoje o estudo
no meu modo de ver, é diferenciado. Porque na minha época, na época do professor Cláudio, nós estudávamos bastante, nos enchiam de teoria. Teoria era, não é, professor? Ele é, por excelência, o principal. Principal. Muito bem. Eu não sei se vocês conhecem também um livre docente da Universidade da PUC, que já esteve aqui neste programa, e ele deu uma sugestão que eu acatei de pronto, quero ver a sua opinião. Uhum. É o Márcio Pugliese, vocês devem conhecer. Me diga uma coisa, seria interessante o início, quando o aluno ingressa na faculdade, já ter contato com a prática processual, ou penal ou civil? Eu acho que a prática no MUTIM em si é muito interessante, porque você tem uma imersão teórica naquele assunto, mas você também consegue lidar com a prática. Certo. Eu acho que os alunos de MUTIM em si são alunos muito esforçados, são alunos que precisam ter um nível de dedicação muito maior, porque o MUTIM a gente sempre fala que é uma brincadeira séria. e exige uma dedicação ímpar, assim, por parte do aluno. E é uma competição que te põe efetivamente no lugar de um advogado formado. Porque você tem que escrever uma peça processual, você tem que fazer levantamento jurisprudencial e você tem que fazer uma sustentação para um tribunal de advogados, assim, muito reconhecidos no meio em que eles estão inseridos. Então, é um meio de ensino muito, muito interessante. E quantas pessoas compõem esse MUTIM, ou sim, esse simulado? Quais são? Quantas pessoas? A nossa equipe da PUC, acho que eram em torno de 14, 15 alunos, certo. Mais os nossos coaches, os nossos professores que nos davam apoio acadêmico. E são 2 oradores por audiência, que a gente fala por painel. Existem um tribunal de 3 árbitros, uma faculdade vai defender um lado e a outra universidade vai defender o outro. E são 2 oradores para cada faculdade por painel. Então quer dizer que vocês fazem esse tipo de coisa. As faculdades, cada uma defende uma posição. Sim, não é? Olha contra a outra. Olha que maravilha. Muito bem, meus parabéns. Se eu puder... Pode. Já defiro. Eu acho que a maravilha do MUTIM é exatamente isso, que o aluno se vê obrigado a, no meio do seu curso de Direito, ao mesmo tempo que pensa o que o autor de uma demanda quer, também já tem que pensar a resposta do réu, da defesa. Da defesa. Ou seja, é uma retórica que não é muito comum na faculdade de Direito. É uma retórica que o aluno normalmente não exerce. Quando a gente pensa, horas, o meu cliente é o autor, nós vivemos o autor. Aí amanhã muda, nós temos que apresentar a peça do réu. Claro. Então, a gente simplesmente tira aquela capa da frente do rosto. Opa, agora quem está certo é o réu. E vamos passar a defendê-lo. É uma retórica muito diferente de um curso de direito comum. É exatamente o teor da minha pergunta, a Fernanda, foi esse. Então, é importante, desde o início, a prática processual. Muito importante. É o momento que você vai aprender o que um advogado efetivamente faz na sua vida profissional. Eu teria uma outra pergunta, Fernanda, que seria quanto à preparação distinta para a redação das peças da fase oral, mas o professor já iniciou. Claro. Mas eu quero saber a sua opinião. Se você concorda com o professor Cláudio. Se não concordar, olha lá, hein? Já me expulsa do grupo, imagina. Não, mas existe uma preparação diferente. Primeiro, nós temos essa imersão no mundo da arbitragem comercial. Nós escrevemos peças processuais para ambas as partes no litígio. E depois são escolhidos os oradores que vão passar por uma sessão de treinos bem intensa para poder fazer uma sustentação oral. Então esse é um certame, não é? É um certame diferenciado que vocês estão vivenciando na universidade. E isso é muito bom, porque é a sedimentação para o futuro.
porque vocês vão encontrar coisas importantes dentro da especialidade, não é? Bastante desse aspecto me parece que é muito importante. Doutor Thomas, o senhor está louquinho para falar aí, pode falar. Pergunta para o professor Cláudio. Pode Qual fazer. seriam as consequências de um aluno ou de um advogado que já participa e vem participando do MUT? O que seria, no seu ponto de vista, as consequências de um trabalho bem elaborado, nesse sentido? O que a gente tem sentido, de novo, nós já estamos entrando no 6º ano de participação da PUC de São Paulo em Murim. Os alunos, eles têm se colocado na área de arbitragem. A gente não pode esquecer que a arbitragem é algo que ainda é relativamente novo no Brasil. A nossa lei é de 1996 até 2001, basicamente até o início de 2002, discutiu-se muito a constitucionalidade da lei, quando o Supremo pôs praticamente uma pá de cal nesse assunto. Então a arbitragem no Brasil tem 10 anos. Existe um ranço muito grande contra o Instituto da Arbitragem e a prática efetiva ela ainda é muito pequena. Não só frente à participação do Brasil no comércio, num percentual de comércio internacional, como interna. Ou seja, esses meninos eles estão aprendendo arbitragem internacional e de carona estão aprendendo arbitragem como um todo. A arbitragem vem crescendo no Brasil em proporções de 150% a 200% ao ano. Ou seja, há uma carência muito grande de material humano. Por quê? Porque a prática efetivamente é distinta. Nós temos diversos escritórios que os advogados que atuam em arbitragem têm a sua origem no contencioso. Então, eu acho que nós estamos preenchendo um vazio que existe no ensino do direito, preparando alunos para atuarem na área de arbitragem, seja internacional, seja doméstica. E o resultado é que virtualmente todos os nossos alunos têm se colocado em bons escritórios de advocacia, trabalhando na área de arbitragem. Muito bem, eu tenho mais algumas perguntas a fazer, não é? Mas eu vou deixar para o segundo bloco. Principalmente eu vou perguntar para a Fernanda onde ocorrem, onde se realizam esses eventos, não é? Mas eu vou deixar para o segundo bloco. Tá. Você aguarde que logo, logo retornaremos. Ao retornarmos, eu então já faço uma pergunta direto à universitária, excelente universitária, Fernanda. Então, Fernanda, e esses eventos, onde se realizam? Bom, a PUC participa de 2 eventos principais. Um comemorou seu 10º aniversário esse ano, que é o evento de Hong Kong, na China. E o outro, que é o que a gente chama do suprassumo da arbitragem comercial internacional, é em Viena, na Áustria. Sim. Muito bem. Doutor Thomas, tem alguma pergunta a fazer para sim. Fernanda, eu participei junto com o professor Cláudio em Hong Kong, mas não fui para Viena. Eu queria saber como é que foi a premiação em Viena. A PUC passou para as rodadas eliminatórias. Nós recebemos menção honrosa de time pela sustentação oral. Quantas universidades passaram? Claro, ao todo participam em torno de 300 universidades do Vismut e passam 64 para as rodadas eliminatórias e aí vai afunilando 32. E a PUC passou para a segunda fase esse ano? A PUC passou para a segunda fase esse ano, foi uma das... somente 2 universidades brasileiras passaram e a PUC São Paulo foi uma delas. Tá. E a premiação, teve alguma outra premiação? Teve, felizmente eu ganhei menção honrosa de oradora esse ano. E a PUC também ganhou menção honrosa pelo time de oradores, o que foi muito satisfatório para a equipe. Eu quero interromper e dizer a você, minha querida Fernanda, universitária da PUC, que Direito e Justiça em Foco a parabeniza. Muito obrigada. Porque nota-se que você é responsável por uma cultura bastante elevada. E nós ficamos contentes, caríssimo telespectador, porque esse é o nosso objetivo. Direito e Justiça em Foco também tem esse objetivo de incentivar o aluno, esse que assiste o programa, não é? Para dizer a ele que as coisas são diferentes daquelas em que se possa pensar, por exemplo, dar mais tempo
a uma balada, entre aspas. Vamos dar mais tempo ao estudo. Outro dia, numa palestra que eu fiz aqui no Tribunal de Justiça, recepcionando alunos de faculdade, me perguntaram o que eu devo fazer para chegar a um cargo de desembargador. Eu olhei para o aluno e disse o que eu vou dizer agora. Estudar, 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 estudar e estudar. E mais ainda, estudar. Então, eu respondi a pergunta satisfatoriamente, porque eu entendo isso, porque na nossa época, professor, nós vivíamos estudando, passávamos a noite estudando, não é verdade? Sem os meios que eles têm hoje. Sim, exatamente, a internet, né? A internet. E outra coisa, eu alertei que vamos parar com essa história de copiar e colar. Vamos parar com isso. Por quê? Eu penso, professor, não sei se o senhor é da mesma opinião, eu sei que eu estou, mas a criatividade que ela promove a inovação. E a criatividade, ela tem que estar presente na mente do aluno. O que você acha, Fernanda? Com certeza, eu acho que o Mutin é muito bom por isso, ele te exige uma dedicação muito grande, ele exige que você pesquise, que você escreva e que você se ponha efetivamente no lugar de um advogado, de um desembargador, de um juiz, porque você pesquisa a doutrina, você tem que ter certeza do que você está falando, todo argumento seu tem que ter um embasamento de uma autoridade ou de uma corte que julgou naquele sentido. Então, é um complemento muito bom para a sua formação acadêmica na universidade. Você aprende a pesquisar e você aprende a argumentar. E são técnicas contemporâneas de estudo. Eu acho que o importante, e esses meninos eles vivenciam e aprendem muito, é que o estudo hoje já não é mais uma coisa solitária. A pesquisa não é mais uma coisa solitária. Na minha época e na nossa época, que é muito semelhante, era muito... O estudo era eu, o livro e no final da semana, ou no final do período, uma interlocução junto ao professor. Hoje não, hoje eles estudam em grupo, eles têm acesso a aulas de professores fantásticos online, eles colocam o fruto da pesquisa, eu acompanho até mesmerizado vez por outra as discussões que eles fazem via internet, ou seja, alguém surge com um dado novo, seja doutrinário, seja jurisprudencial, em coisa de 30, 40 minutos já tem 4, 5 comentários em cima. Veja o ponto, o contraponto, como funciona, onde funciona. Mas veja, já encontro, em outra jurisdição tem uma decisão contrária. É muito rápido isso. E essas discussões, professor, elas são providenciais porque elas abrangem o tema na sua totalidade, ou seja, de um lado e de outro. Correto. Não é verdade? É que quando a gente encontra a jurisprudência favorável ao autor, nós já estamos procurando ao réu também. Porque eles já sabem que amanhã eles vão ter que vestir outra carapuça. Isso é importante. Hoje, o autor é um santo e o réu é demonizado, e amanhã o réu é um injustiçado, enquanto que o autor é injusto ao extremo. A gente sabe que o direito é uma coisa e a justiça é outra. Outro dia me perguntaram por que a justiça é desse jeito, porque as pessoas não são felizes nos resultados, e eu disse, olha, o direito, todos acham que têm o direito, não é? E eles contratam os seus advogados, não é? E os advogados postulam aquele direito que a pessoa diz que tem. Mas é óbvio que o advogado vai pesquisar, como o senhor mesmo diz. O advogado vai pesquisar. Agora, quanto à justiça, ela pode ser favorável ou contrária ao direito que a pessoa pensa que tem. Eu entendo assim. Não sei o que vocês entendem. Eu concordo.
é uma ideia personalíssima até. É. A minha concepção de justiça pode não ser a mesma do Thomas, que pode ser diferente da Fernanda, enquanto que o direito, o Miguel Reale dizia, né, a função da lei, a função do direito é resolver a questão. A lei tem como obrigação ser clara e não justa, porque a justiça é um conceito pessoal. Pessoal, exatamente. Muito bem, mas vamos continuar aqui com a nossa agradável conversa. E eu tenho mais uma pergunta aqui: como são feitos os painéis? Isso é muito importante. Aliás, antes de vocês me responderem essa pergunta, eu queria que vocês mencionassem quais as universidades com que vocês tiveram que se relacionar em Viena, por exemplo. Em Viena, nós nos relacionamos com a Universidade de Warwick, que é uma universidade inglesa. Nós tivemos um painel contra a Universidade de Hong Kong, que foi a que efetivamente ganhou o Wismut. Tivemos um painel com uma universidade russa, Higher School of Economics, da Rússia. E nós tivemos enfrentamos a Universidade de Pequim. Muito bem. Vocês tiveram dificuldade da comunicação, por exemplo, a língua? Qual foi a língua adotada? Inglesa, brasileira? Qual foi? A portuguesa? Eu falo brasileira porque existe um português brasileiro, né? Que a gente assim exagera até. Mas qual foi a língua adotada? A língua adotada é a língua inglesa. Todo mundo tem que falar. Quer dizer que conhecer a língua inglesa é importante. É importante porque ajuda você a argumentar melhor, é a língua adotada pela organização em si, mas não é um critério de decisão de qual equipe será efetivamente vencedora. E em Pequim, professor, qual foi a língua adotada? Não, Hong Kong perdão. Hong Kong também, aliás, para o evento, como é um evento das Nações Unidas, ele é da UNCITRAL, o idioma oficial do evento é inglês. Diga-se de passagem, grande parte da nossa preparação pré-evento é em inglês. Nós fazemos praticamente tudo em inglês. Muito bem. Então, voltando à pergunta, como são feitos os painéis? Os painéis são constituídos por 3 árbitros, sempre dos mais diversos sistemas jurídicos. Tem árbitros de common law, árbitros de civil law, ex-mutis, advogados que praticam em diferentes jurisdições. E sempre 2 oradores para cada universidade. Uma universidade defende um lado e a outra vai responder ao que a outra faculdade argumentou. Muito bem. Agora, professor Cláudio, eu gostaria que o senhor falasse ao telespectador, na prática, como é que se desenvolve a arbitragem, por favor. Porque a nossa conversa aqui, produtiva, ótimo, nós entendemos e tenho certeza absoluta que o telespectador também entendeu e está acompanhando bem a nossa, aquilo que estamos conversando. Mas na prática, como é que se desenvolve a arbitragem? Eu acho que a maravilha do Mooring está aí, porque o MUT, ele é muito assemelhado à prática. É muito mas lembre-se que o MUT é o simulado, né? Ele é um simulado. Mas a prática, eu quero dizer, na realidade. O que nós temos que levar em consideração é que, principalmente Viena, Hong Kong é excelente também, mas é uma versão reduzida. Ela é muito mais centralizada na costa leste dos Estados Unidos, a Austrália, que é muito perto, e os países asiáticos. Por isso que tem uma média de 100 participantes, enquanto Viena tem 300. Em Viena, os principais árbitros do mundo estão ali julgando os alunos. Em Viena, as diretorias das principais instituições arbitrais do mundo estão representadas nos painéis, julgando os alunos. Os principais professores de arbitragem e direito internacional do mundo estão lá em Viena. Então, aqueles que estão julgando esses meninos são aqueles que vão nos julgar numa arbitragem real. E até por cacuete, eu, por exemplo, fiz muitas arbitragens, principalmente em Hong Kong. O Thomas fez muitas arbitragens em Hong Kong. Nós agimos lá, eu como árbitro, em MUT, óbvio que a restrição de tempo é muito maior, mas eu ajo do mesmo modo que eu ajo durante uma arbitragem. Eu conduzo os trabalhos, eu determino o que eu quero ouvir, eu já indico a eles o que eu já tenho o meu julgamento na prática, formado. O senhor sempre atua como presidente dos árbitros? Não. Cada caso é um caso.
Em Hong Kong eu fui presidente em um painel, em 2 painéis eu fui árbitro indicado pela parte. Porque tem a composição, é interessante explicar para você, caríssimo telespectador, a composição dos árbitros. Há um presidente, o segundo árbitro e o terceiro árbitro, é isso? Correto. Cada uma das partes, como regra, existe obviamente a arbitragem com árbitro único, mas essa não é a regra. Uma das partes indica um árbitro, a outra parte indica o outro árbitro, ou se houver um grupo de empresas ou partes, esses indicam o árbitro, e esses 2 árbitros conjuntamente indicam o árbitro presidente. O presidente, sim, indica um árbitro presidente. Exato. Mas o presidente está equidistante dos interesses de cada parte, né? Os árbitros das partes também estão equidistantes dos interesses das partes. Ou seja, a independência dos árbitros é essencial para a constituição e validade do processo arbitral. Telespectador, percebeu esta pergunta e esta resposta do professor Cláudio? Não é porque um árbitro é indicado por uma das partes que ele obrigatoriamente terá que resolver o assunto favorável a ela. Correto? Porque o fato ele tem que ser resolvido pelos 3 árbitros. Exato. Não é isso? E quando há divergência? É exatamente por isso que existe um número ímpar. São 3 árbitros no final das contas. É muito raro acontecer. Mas temos casos que a gente estuda em que, por exemplo, o árbitro-presidente foi voto vencido. Ou seja, se os 2 árbitros indicados pelas partes decidirem num sentido e o presidente decidir em outro, é por maioria. Ou seja, o fato dele ser presidente não lhe dá um voto de qualidade contra uma maioria. Ele é presidente apenas para poder policiar e distribuir, naturalmente, os atos. Não é? Ele preside o processo. Claro. Ele redige as peças, ele preside a audiência, mas ele tem o mesmo peso na solução da controvérsia do que os árbitros indicados pelas partes. Eu, quando participei de um processo, fui árbitro, inclusive o Dr. Thomas Lau era o presidente. Lembra-se, Thomas? Isso foi o ano passado, 2 anos atrás. Não é? Foi, 2 anos atrás, exatamente. Bem, eu queria então que... Doutor, o senhor quer fazer uma pergunta? Para o professor Cláudio. Se nesse simulado, nesses julgamentos, nesses painéis do MUT, teve algum julgamento? Se a gente sabe os resultados desses painéis, ou, já para a pergunta, como é que foi o lançamento do livro em Viena? Houve um lançamento de um livro? Sim, nós fizemos, junto com a coordenadora do Wismut de Hong Kong, eu, o professor Napoleão Casado Filho, que também é um dos nossos coordenadores, que está com a gente desde o início dessa longa caminhada, e a professora Louise Barrington, lançamos um livro. Por quê? Como a Fernanda mencionou, o caso é fictício e é distribuído para praticamente o mundo inteiro. Ficamos lá, ora pelo autor, ora pelo réu, demandante e demandado, como a gente fala em arbitragem. Só que nós não sabemos o que acontece. Não existe um julgamento. Ou seja, vai receber o prêmio de vencedor no final do MUT, não quem tem razão, porque os casos eles são feitos para deixar dúvida. Tanto o autor, quanto o demandante, quanto o demandado tem condições de ganhar. O que se avalia ali é a performance da equipe. Ou seja, os melhores advogados que... E, poxa, são 20 edições e aquela pulga atrás da orelha, né? Todos ficam, poxa, mas quem ganhou, entregou, não entregou, usou, não usou, mitigou os danos, quem é culpado, em que percentual é culpado, porque a arbitragem você pode aferir isso, olha, mais de metade da culpa, ou 1/3. E o que nós fizemos, então, foi lançar esse livro, que se chama The Danubia Files, Lessons in Award Writing, ou seja, Danúbia é a sede do rio Danúbio, que acontece em Viena, e lições em redação de laudos arbitrais. O que fizeram? Alguns dos principais árbitros do mundo julgaram o caso e estão
disponibilizando para toda a comunidade estudantil os resultados. Então, para os 6 últimos eventos, nós temos painéis dizendo quem ganhou, quem perdeu. Os alunos estão curiosíssimos, porque eles passam praticamente um ano da vida deles, como a Fernanda falou, são 6 meses de preparação pré-evento e depois 4 meses pré-evento. Ou seja, são praticamente 10, 11 meses que eles ficam praticamente em horário integral vivendo isso. Muito bem, ótimo. Tem mais alguma pergunta a fazer? Nós estamos nos encaminhando, lamentavelmente, para o encerramento do programa, viu, professor? Então, por isso, às vezes eu fico aqui preocupadíssimo, porque eu quero passar uma mensagem para o telespectador e quero continuar, porque o assunto é interessante, o assunto é cultural. Então, nós temos obrigação de passar isso. Mas, infelizmente, estamos já nos encaminhando. Eu queria acrescentar uma pergunta, Dr. Lerso, para a Fernanda. Qual que é a experiência dela nessa viagem internacional e como é que é a amizade, né? Porque você conquista aí suas amizades, colegas de trabalho, colegas de universidades, e se você tem feito muito desses contatos, que é muito importante para a seara internacional. Claro, eu acho que se há correspondência, né, entre... A experiência de Mutin para o aluno de Direito, com certeza é uma das experiências mais enriquecedoras que você pode ter. Você faz muitos amigos de vários países diferentes e como os maiores advogados e árbitros do mundo estão vendo você e o seu desempenho, é uma vitrine profissional como nenhuma outra. Então... Muito bem. Professor, eu, como eu disse, estou pronto para encerrar o programa, mas antes eu quero ouvir do senhor as suas considerações finais. Como consideração final, eu vou agradecer e parabenizar a Fernanda pela participação, agradecer o Napoleão, o Thiago, o Thomas, o Héctor e o Fábio, toda a nossa equipe de coaches e os alunos. Eu estou agradecendo, parabenizando a pessoa da Fernanda, até que foi uma das grandes homenageadas do evento. O Brasil efetivamente está muito bem esse ano. Há quase um revezamento. Esse ano foi o ano da PUC, a Fundação Getúlio Vargas de São Paulo também passou para a fase seguinte. No ano passado foi a Federal de Minas Gerais, a Unicuritiba também já passou, a USP já passou, ou seja, há um rodízio. Isso mostra a evolução da arbitragem como um todo no Brasil. Muito bem. Eu agradeço muito a presença de vocês aqui, do professor Cláudio, da Fernanda, do Dr. Lau. Já é comum ele estar aqui, mas também agradeço. E tenho a dizer o seguinte, que apesar das adversidades no setor da educação, quando nós encontramos pessoas como estas que aqui estão, que você está vendo e ouvindo, caro telespectador, nós temos que nos regozijar e agradecer bastante, porque eles levam a cultura brasileira para o exterior, dizendo que nós somos um país que se preocupa com a educação. Pelo menos, estes se preocupam. A Universidade PUC, ela é um ícone da educação. E a ela também eu faço essa referência e reverência. Então, eu agradeço muito a sua participação, o cumprimento também a Fernanda. Muito obrigado por tudo e parabéns. Muito ok? Muito obrigado.